governador Romeu Zema, Ricardo, falou alguma coisa que a gente já comenta há muito tempo. Aliás, eu acho que todo Belo Horizontino, todo aquele que mora na região metropolitana da nossa cidade, sabe da necessidade urgente de intervenções no anel rodoviário, porque o rodoanel é para 2028. A gente vai ficar esperando 2028 para resolver a questão, Ricardo? Essa é uma grande questão, né, Paulo? E é uma grande pergunta também. Porque, como você mesmo disse, há anos, né, a gente debate esse tema, debate a falta de cuidado do governo federal. Isso é sempre importante a gente lembrar e pontuar, porque o anel rodoviário é de responsabilidade do governo federal. E há décadas está largado à própria sorte. Entra prefeito, sai prefeito, entra governador, sai governador, e não há solução. Porque o governo federal não permite a municipalização, o governo federal não permite a estadualização, se é que eu posso utilizar esse termo, e também não manda dinheiro para poder cuidar. Então fica a gente, ano após ano, vendo esses acidentes pavorosos por lá. E o governador Romeu Zema, ele tem razão quando diz que a solução definitiva para a retirada desses caminhões e dessas carretas enormes que trafegam pelo anel é sim o rodoanel. Mas isso, como ele mesmo disse, como você acabou de reafirmar, é um processo que vai demorar muito tempo ainda, Paulo. Não há nada no horizonte que diga que isso vai estar pronto daqui a... Quando se fala em projetos de 8 anos, eu não acredito. Eu, outro dia, se eu não me recordo, foi no Central 98, eu citei o exemplo do rodoanel lá de São Paulo. Eu morava em São Paulo à época, a dificuldade que foi. Passou pelo governador Serra, passou pelo governador Alckmin. Toda hora era um problema relacionado principalmente a essas questões pequenas de meio ambiente. Eu não estou falando questões severas, não. Os caras encontraram, eu me lembro isso perfeitamente, havia, por exemplo, uma chamada tribo indígena, que não era tribo, eram povos, eram pessoas que tinham descendência de indígenas que moravam a 30, 40 quilômetros de onde iria passar esse rodoanel. E por causa desse pequeno grupo de pessoas, e repito, não eram mais indígenas, porque eles viviam em casas, tinham televisão, tinham celular, e já estavam completamente aculturizados. Por causa disso, esse processo se arrastou, pela desapropriação desse pessoal, se arrastou por meses. Então, esse rodoanel, que é mais do que necessário para Minas Gerais, e não é só para a grande região metropolitana, não, eu não tenho esperança de que isso fique pronto em 5, 8 anos, como dizem, Paulo. Eu acho que vai ser um processo muito mais longo. Agora, até lá, a gente vai ter que saber o que vai acontecer. Se a gente vai continuar convivendo com acidentes e mortes todo ano, ou alguém vai conseguir resolver essa situação. Só para você que está aí nos acompanhando no interior, para dizer o que aconteceu na madrugada de hoje aqui em Belo Horizonte. Quem conhece Belo Horizonte, o anel rodoviário tem uma saída que vai no sentido da 381 Leste, que vai para Valadares, aquela saída de Sabará, Caeté, e ali na entrada de Sabará tem a MG5. Esse caminhão perdeu o controle, era um caminhão que transportava combustíveis, ele perdeu o controle, tombou, começou a se incendiar, e o combustível que vazava dele, vazou pelo menos 70% da carga, vazou na rua, na rua ao lado onde ele tombou. Esse combustível começou a pegar fogo, pegou fogo em carros, casas, comércios, 2 pessoas mortas. Isso aconteceu nessa madrugada, a última madrugada em Belo Horizonte, por volta de 1h30 da manhã. Ô Luiz, o que precisa acontecer para sensibilizar as autoridades irresponsáveis, porque isso para mim é irresponsabilidade, o que precisa acontecer para que o anel rodoviário tenha uma intervenção do jeito que está agora, sem precisar ficar sonhando muito, para que tenha uma intervenção imediata? Paulo, acho muito difícil que isso aconteça, principalmente porque o conceito de anel rodoviário ou rodoanel, que a rigor são a mesma coisa, o conceito foi deturpado ao longo dos anos, né? A ideia de uma via de contorno, uma via que circunda ou que liga um ponto importante de tráfego de carro, que seria aquela BR-356, né, que é a BR do BH Shopping, ligar essa BR até a outra ponta lá, que é 262 ou 381, que vai para Vitória. Uhum. Pois é porque tem um trecho que ela é 262 e Sim. 381, né? Sim. Só para o pessoal também de casa saber. Então, a ideia central, quando você constrói um anel viário, que é ligar esses 2 pontos de forma rápida, sem sobrecarregar as vias menores ou as vias secundárias, essa ideia foi deturpada desde o começo, quando começaram a permitir a ocupação das margens do anel rodoviário de Belo Horizonte, quando começaram a fazer aberturas, entradas e saídas de carro do anel rodoviário, ele deixou de ser um anel rodoviário e virou um avenidão. Como a avenidão, ela tem os seus problemas urbanos, é uma via urbana, ela não é uma via, como deveria ser, que circunda a cidade de Belo Horizonte.
Então, acho muito difícil que exista uma solução para além dos radares, das lombadas, etc. Só que essa solução não vai resolver, essas soluções, né, a gente já viu que não resolvem num pequeno trecho, mas não resolvem como um todo, porque não vão impedir que os caminhões de grande porte, carretas de grande porte, continuem passando por lá e disputando espaço com carros menores e motos, que é o que acontece. Então os acidentes vão continuar até que alguém tenha coragem de bater na mesa, exigir que seja feita uma outra via, essa talvez, se a gente der sorte, com o conceito de anel rodoviário ou de rodoanel realmente existindo e valendo para ela. Aí se desvia o trânsito dos caminhões para lá e o anel rodoviário vira a avenida sei lá o que em Belo Horizonte. É interessante a gente falar sobre isso, porque o Luiz está lembrando da ligação da 356-040 com a 262-381, que é o que o anel tem no começo e no final. Mas o anel também é abastecido no seu perímetro, ele é no seu trajeto, aliás, ele é abastecido pela 381 Sul, aquela que vai para São Paulo, a Fernão Dias, que desemboca na Avenida Amazonas e que tem ligação direta com anel rodoviário, a 040, que sai no sentido de Sete Lagoas, e aí junta-se também a 381 e a 262 na saída de Sabará. São 4 BRs que são atingidas ou são servidas por essa ligação do anel rodoviário. O Luiz está lembrando da origem do anel rodoviário. O anel rodoviário foi feito para que fosse uma via de acesso rápido entre essas BRs que cortam Belo Horizonte. Belo Horizonte é cortada por 4 dessas principais BRs. Então, o anel rodoviário tinha mesmo essa função, que disse o Luiz, de ser uma via de trânsito expresso. Mas quem conhece o anel rodoviário, ele tem saidinha para a rua do bairro, ele tem entrada da rua do bairro, ele tem ocupações que são ocupações ilegais que estão premindo as pessoas no entorno do anel. Aqui, por exemplo, quem conhece o anel rodoviário, quando ali tem o pontilhão da Rede Ferroviária Federal na Tereza Cristina ali as invasões de terra já estão às margens do anel. Se um caminhão perde o controle, e ali os caminhões perdem o controle muito, porque vem descendo, saem ali do Olhos d'Água e vem descendo a toda para não conseguir frear depois lá do Trevo do Betânia, para quem faz esse trajeto, sabe que ali, além do risco que correm aqueles que estão com carros, correm riscos também os que moram às margens da rodovia. E a hora que acontecer alguma coisa, eu quero ver se vai ter organização não governamental que protege a ocupação e que tais e que vai lá chorar as mortes. Diga lá, Kertzmann. Paulo, é interessante isso, né? Porque a questão não é só de vida, que é o mais importante, obviamente, para todo mundo, mas a gente tem a questão econômica envolvida nisso. Saiu um estudo, se não me engano foi ano passado, eu me lembro de ter lido isso, a respeito da fluidez do tráfego nas marginais Pinheiros e Tietê em São Paulo, depois da construção do Rodoanel. O impacto é estupendo, é coisa de 30% de redução no tempo de trânsito nessas principais. Quem conhece São Paulo sabe o que eu estou falando, de marginal Pinheiros e Tietê, e o impacto econômico de economia. Paulo, para quem não sabe, o Rodoanel de São Paulo, ele faz mais ou menos essa função que o Luiz lembrou bem, que você acabou de contar para a gente, de interligação das rodovias. A gente está falando da Anchieta, da Dutra, da Castelo Branco, da Anhanguera, da Tamoios, né? Ayrton Senna, são várias rodovias em que esse Rodoanel interliga imigrantes, bem lembrado, que aí evita que esses caminhões todos vão para dentro de São Paulo. Essa é a lógica do Rodoanel aqui em Minas, interligar todas as rodovias do lado de fora e não mais aqui dentro. Eu fui recentemente a São Paulo, só para exemplificar isso que disse o Kertzmann, eu fui a São Paulo e desembarquei no aeroporto de Guarulhos e eu precisava ir a São Bernardo do Campo. Eu saí a Ayrton Senna e depois peguei o Rodoanel. O Rodoanel liga todas numa velocidade muito grande, você anda bem, não é correndo, você anda bem, você tem fluidez. Então eu saí, para quem conhece São Paulo, eu saí do aeroporto de Guarulhos e cheguei em São Bernardo do Campo em 45 minutos. Quer dizer, porque o Rodoanel deu fluidez, né, para que eu chegasse assim. Eu estou dando um exemplo prático que eu vivi. Né? Sim, o trajeto anterior, Paulo... o trajeto anterior, o normal seria você pegar a Dutra, cair na Avenida do Estado, depois a Avenida Nazaré, chegar na Via Anchieta, para aí finalmente chegar em São Bernardo do Campo. Você ia demorar pelo menos 1h30. Isso, você vê como é que abrevia bem essa função do Rodoanel. Luiz, quer falar alguma coisa, por favor?
Só lembrando que o Kertzmann falou da questão da economia, né? No projeto de PPP para a construção do Rodoanel, desse Rodoanel que o governador está discutindo mais uma vez, eles falam na possibilidade de crescimento de 7 a 13% do PIB dessa região, da região metropolitana de Belo Horizonte, num espaço de tempo de 10 anos. E, para falar da questão das vidas, né? A redução aproximada de 1.000 acidentes por ano. São 1.000 acidentes que hoje acontecem, 1.000 acidentes dos 5.000 que acontecem por ano no anel, 1.000 acontecem com veículos que não deveriam estar trafegando por ali, pelo menos 1/5, como aconteceu nessa madrugada, né? Essa carreta não deveria estar ali e estava. E a redução de tempo, né, gente? A perspectiva é de uma redução, como vocês falaram aí também, de até 50 minutos na mesma viagem feita pelo anel rodoviário, se for feita pelo Rodoanel. Me parece algo com bastante benefício. Só quem está a fim de implicar realmente, de levar isso para o lado da política partidária, né, ideológica, é que parece que não enxerga. E ainda tem gente. Olha que informação preciosa essa sua, Luiz. Olha os dados que você acabou de trazer para a gente. E aí, quando começar isso, por causa talvez de 50 árvores, vão aparecer políticos e ongueiros oportunistas tumultuando tudo, e muitos deles aí, o que é o pior, judicializando a questão e atrasando, infernizando a vida de toda a população. 50 árvores podem ser plantadas à margem do Rodoanel, né? Desde que se cumpra uma política rigorosa de não ocupação. O problema é que os governos são frouxos, não cumprem essa política, até porque eles não têm opção para quem vai lá, invade o terreno ou se instala no terreno às margens do anel. Então, enfim, tem que ter uma política que vá além só da construção, sem dúvida nenhuma, e a gente não tem garantia que isso aconteça, né? Justamente pelo que eu acabei de dizer, Kertzmann, porque os governantes, eles levam esse assunto para o lado da política partidária e para o lado da ideologia, e esquecem realmente que a gente precisa dar um passo além, um passo à frente para conseguir ter políticas de Estado nesse país.